Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Juliana Rosa, salve! Eu tenho uma sugestão para fazer para você. Bom dia, boa tarde já. Né? Eu tenho uma sugestão. O Paulo Guedes baixa uma medida que o presidente assina, estabelecendo que o dólar tem a paridade de 1 para 1. Aí os governadores zeram o ICMS totalmente dos combustíveis. Zeram. Não tem mais imposto sobre os combustíveis, o dólar está 1 para 1, acabou o problema da gasolina. O que você acha disso? Não parece bom? Eu adoro aquela frase que na economia se fala muito, que para problemas complexos existem soluções fáceis e erradas. Né? Você acha que essa está nessa categoria? Tá, com certeza. Brilhante ideia. Aliás, é que nem aquela ideia de ontem dos políticos que de estender o auxílio emergencial até abril do ano que vem. Aí, com isso, esse dinheiro não entra naquela conta do teto de gastos, e aí a gente tem a solução mágica, que é poder aumentar as emendas parlamentares, né? Em ano eleitoral eles gastam mais para se reelegerem, não precisam aprovar a PEC dos precatórios, nem precisam aprovar a reforma do imposto de renda, nada disso. Tudo se resolve num passe de mágica. Juliana, Neg, ouvintes, vou contar uma coisa para vocês. Quando eu era criança... E às vezes saía, sei lá, com a minha mãe e pedia alguma coisa, né? Algum brinquedo e tal. Ela falava, não, hoje não, porque eu tô sem dinheiro. Aí eu falava, passa cheque. Porque é aquela história. É só pegar um papel. Pra criança, isso? Só assinar lá um papelzinho e falava pra ela, passa cheque. Era tão simples essa solução. É o pó de pirlim-pim-pib, né? É o pó de pirlim-pim-pib. A gente acha que joga aquele pozinho e resolve tudo. Criança, esse que a Débora acabou de contar, e seguramente a Juliana viu em casa, né? Quando o teu filho começa a fazer... Agora não, que agora teu filho já é maior, né? Já é maiorzinho. Mas quando era pequenininho, não quer ver o problema? Põe a mão no olho assim, põe as duas mãos no olho, o problema desaparece. E parece que em Brasília, os caras fazem isso. Eles põem a mão no olho, põem a mão no PIB, põem a mão no orçamento, põem a mão onde for. Os problemas sumiram, então não tem mais problema no Brasil. É o que você acabou de dizer. Então vamos criar um espaço fiscal à base da extensão de uma medida provisória, em vez de discutir os problemas para valer. E no combustível tá assim também, né? Vamos combinar. O populismo fóssil tá demais, não tá não? Nossa, não, e fica um jogando a culpa para o outro, né? Tá todo mundo errado nessa discussão ali de se os culpados são os governadores, se é o governo federal. Bom, se o combustível tá alto, uma parte da explicação é alta do petróleo, que a gente não tem controle, porque o petróleo está valorizado no mundo, porque o mundo todo se recuperou da pandemia e está consumindo energia, ponto, né? A gente está tendo, inclusive, os mercados muito nervosos, porque até a China agora está fazendo racionamento porque não tem energia suficiente para produzir. Isso é uma questão mundial, a gente não tem controle em relação a isso. A inflação é um problema mundial. Agora, o petróleo é uma parte do preço do combustível que a gente paga quando vai lá no posto de combustível. A outra parte é o dólar. Então, primeiro, por que o dólar está tão alto no Brasil? Se tem algum culpado, primeiro é o governo federal, que tem causado, junto ali com os nossos amigos no Congresso, uma turbulência muito grande, tanto a política quanto a responsabilidade com as contas públicas. E, em segundo lugar, tem que ter essa discussão dos governadores, sim. Eu estava conversando hoje com o Adriano Pires, que é um grande especialista nesse assunto de energia, e ele estava me explicando uma coisa que eu acho que é bacana de compartilhar aqui com vocês todos, ouvintes, que é o seguinte: o imposto do governo federal sobre os combustíveis é o PIS/COFINS. Ele é um valor fixo que incide todo mês lá no preço das refinarias. O valor do ICMS, que é o imposto dos governadores estaduais, é um percentual fixo, não é um valor em reais fixo, é um percentual, é uma média de 25% que vale o ICMS hoje no Brasil. Tem estado que paga mais, que cobra mais, tem estado que cobra menos, mas na média o preço na bomba é 25% é ICMS. Então, se sobe o preço na bomba, os estados arrecadam mais, certo? Então, os juros devem ficar felizes todas as vezes que
os preços dos combustíveis sobem porque eles arrecadam mais. Então, a discussão que se coloca hoje e que o Adriano Pires diz que é importante realmente ser feita é a forma de cálculo dos tributos no país. Se o ICMS não pode também ter um valor fixo e não ficar variando em relação ao valor final. E se não pode ser cobrado lá na refinaria. Porque aí faz sentido, a pessoa que usa transporte, ela tem uma previsibilidade maior, é um valor fixo de ICMS para todos os estados, é cobrado na refinaria pontual do valor de bomba, você dá uma previsibilidade, você dá transparência, e o Adriano Pires diz que também diminui a sonegação de impostos. Agora, isso vai resolver o problema do preço alto do combustível? Talvez não. A gente até pode ter aí alguma diminuição de cobrança, mas no fundo os estados estão quebrados, também não dá para tirar o ICMS, porque senão os estados não vão pagar aposentados, não vão pagar servidores, tem vários estados que estão em situação de muita dificuldade financeira, não é só o governo federal. A outra questão, Oineg, Débora e ouvinte, é que se a gente acha, enquanto sociedade, que tem muita cobrança de imposto em cima de combustível, então tem que fazer o quê? Uma discussão de reforma tributária. Vamos tirar do combustível e botar em cima de outro setor. Tem setores que pagam muito impostos e setores que pagam pouco impostos. E aí vem os ambientalistas, Oineg, a gente está num momento de transição energética, é importante a gente não beneficiar com imposto baixo o combustível fóssil. Bom, mas se a gente está numa transição, é uma discussão importante, né? Num país onde as pessoas mal têm dinheiro para comer, será que não é importante ter uma transição também de impostos em alguns produtos que são fundamentais, principalmente para as camadas mais pobres da sociedade, né? Então, eu estou colocando aqui, eu também não tenho resposta, é isso, a gente ouve aqui os especialistas, né? Essa é a nossa função como jornalista, compartilhar aqui as informações de quem entende do assunto, quem estuda isso a fundo, e tem vários lados da história, né? Agora, a gente tem que fazer uma discussão para valer, né, Oineg? Levar em consideração tudo isso. Tá caro pra caramba, por que tá caro? O que dá para fazer de forma responsável? O que não dá é isso que você falou, né? Tentar uma solução mágica que acaba passando uma mensagem ruim em termos de credibilidade de Petrobras, em termos de... Se a gente quer aumentar a concorrência, a gente precisa ter um mercado onde você atraia mais investimentos privados, aumente a concorrência, diminua o monopólio da Petrobras. Então, são muitas discussões que precisam ser feitas a fundo, né, Oineg? Não, é um nó. E você vê assim, se você colocar os países numa lista e olhar qual é o preço médio mundial da gasolina no mundo, hoje ela é em reais 6,45. R$ 6,45. Preço médio mundial. O Brasil está com um preço médio de gasolina de R$ 6,92, 6,09. Ou seja, não chega a ser 6,1. Está abaixo da média mundial. Isso, falando em gasolina. Se a gente falar em diesel, vai acontecer a mesmíssima coisa. O diesel no mundo, o preço médio é 5,79, preço médio. E no Brasil, o preço médio está 5 e... Eu acho que já falo. Está médio mundial também. Nos dois casos, está 4,70. 4,70, preço médio. Pois então, aí você fala, bom, mas tem ICMS dentro. Sim, mas esse preço abaixo do preço médio mundial já tem o ICMS. Esse preço médio abaixo do preço mundial para gasolina e diesel já tem o ICMS, já está embutido. Então, nós temos um problema sério que eu queria que você falasse, que é a boca de jacaré, a gasolina subindo em dólar, né? E, portanto, tendo reajustes em reais, que é a parte de cima da boca do jacaré, onde fica o narizinho do bicho. E a parte de baixo é a renda do brasileiro em reais, que vem caindo. Então, a gente está perdendo renda em real, em dólar muito mais do que a gente imagina, perdemos os 50% mais pobres, perderam 20% da renda durante a crise, e a gasolina subindo em dólar. Não há política fiscal, não há mecanismo, não há nada que não os passe por crescimento, aumento de PIB, aumento de renda, emprego.
E o pior é que quando chegar nisso, Juliana, o que me dá angústia, imagino que em você também, é que refazendo, né, repetindo a tua frase, não há em economia toda vez que você tem uma resposta fácil, né, um problema difícil, tem uma resposta fácil e errada para resolver esse problema do combustível, de novo vai bater em crescimento econômico, de novo vai bater em aumento de renda. Então, quando que isso vai acontecer? Quanto tempo vai demorar essa crise? Como é que os caminhões, como é que o frete aguenta? Como é que o preço do ovo fica? É um problema muito grave. Não, parece que a gente está preso, né, nesse ciclo vicioso, porque aí, se a gente fica tentando resolver os problemas apagando incêndio, ao invés de ter um plano estrutural, né? Então fica um jogando a culpa para o outro. É isso que eu falei, assim, os governadores têm que ter essa discussão, tem que ter, né? A gente ouvindo os especialistas, eles falam que realmente não faz sentido, cada vez que aumenta o preço na bomba, o ICMS incide em relação ao preço final, o percentual, e se cobra mais, né? Vira um círculo vicioso. E a discussão tributária que deveria ser feita, o Congresso não está discutindo isso, né? Que é ok, se a gente tem uma população que não tem como suportar esses valores em cima de combustível, e o Brasil é muito dependente de circulação de mercadorias pelas estradas, ou seja, o combustível tem um peso importante nos preços em geral, né, da economia, alimento, preço, tudo, né? Tudo circula pelas estradas. Então, vamos ter uma discussão séria, então, em relação a isso, porque é isso, então a Petrobras lucra muito. Se você olha aqui a comparação com outras petroleiras, é como qualquer outra petroleira. Quando o petróleo está alto, o lucro sobe muito. Ano passado, ela teve prejuízo porque o petróleo estava a $20. Então, faz caixa quando o preço do petróleo está alto para aguentar o prejuízo quando o petróleo está baixo. E aí muita gente fala, mas a Petrobras é estatal, então por que é estatal? Não tem nenhuma função social? Bom, a gente tem um monte de estatal que dá prejuízo. E aí quem que você acha que paga o prejuízo? Somos nós mesmos. O Tesouro tem que botar dinheiro nas estatais que dão prejuízo, ao invés de estar colocando dinheiro para aumentar a Bolsa Família, entende? Não é uma solução simples. Então, discussão séria, porque é realmente séria, não dá para ignorar, subiu o petróleo, que se dane, então passa tudo para a sociedade que mal está conseguindo comer, né, o INEG? Então é uma discussão que o Congresso tem que fazer para valer, mas né? Mas sem causar espaço para isso? Com soluções fáceis, né? Claro. Não, você acho vê que espaço não. para uma solução séria, uma discussão séria. Tudo que a gente não vê no Brasil é discussão séria sobre nada. O que você está falando é de uma complexidade total, quer dizer, a Petrobras não cabe o trabalho de distribuir renda. A Petrobras cabe o trabalho de fazer a gestão do dinheiro do acionista. O acionista não é um acionista majoritário, o acionista é um acionista. Então, ela tem que cuidar dos interesses do acionista controlador, que é o Tesouro Nacional, mas ela tem que cuidar dos interesses dos minoritários. Ela não pode fazer uma gestão em favor. Né, Ineg? Parece que é todo mundo muito milionário, que é investidor, né? Que colocou a aposentadoria ali na Petrobras. A gente não quer que a Petrobras quebre, né? Uma empresa estatal tem uma função regulatória, né? Não tem uma função de prestar subsídio. E agora, por exemplo, a gente tem um monopólio ainda, né? Quando a gente fala em monopólio de produção de petróleo, em torno de 70% no Brasil, mas a gente tem a Shell, a gente tem outras empresas, né, estrangeiras que exploram petróleo no Brasil, e isso a gente quer que aumente, né? Porque se a gente controlar preço, a gente não vai ter investidores privados de fora para poder aumentar a concorrência com a Petrobras, e também, né, o INEG, a gente viu a Petrobras vendeu 2 refinarias agora há pouco tempo, está com outras 4 agora à venda em Pernambuco, né, no Sul. Então a gente quer que tenham mais investidores para que a gente tenha mais concorrência. Se começar a controlar preço, baixar o preço da Petrobras, o investidor privado não vem também. Então assim, não é simples, né? É isso aí, economia, Juliana Rosa. Se deixar, a gente fala até amanhã, né? Porque o negócio se deixar, a gente complexo. fala até amanhã. O problema é que se deixar, o problema é o Brasil. Acho que se a gente tivesse tendo essa conversa em outro país, talvez a gente pudesse falar menos. Mas é absurdo, porque quanta coisa você não falou. Você falou só muita coisa pra gente conversar. Impressionante, e né? a gente volta amanhã pra conversar mais um pouquinho. Juliana Rosa, brigadão. E a gente se vê à noite. Eu que agradeço. Fala aí com o teu chefe. Meu chefe é o seu chefe, você que fale com ele, você tem prestígio. Toda vez que você aparece, ele fica sorridente, fala, oba, hoje a audiência vai subir. Juliana Rosa, brigadão, um beijo, até amanhã. Obrigada, Até beijão. amanhã.